nossas mentes e fazer a diferença em nosso viver. Está a palavra com a irmã Hilda. É pra cá, né? O tema dessa manhã é chamadas para servir. Só que como eu vou filmar minha mãe, aí vai ter que ser assim. Não sei como. Dá pausa aqui. Pra cá, né? Aí, valeu. Pessoal da igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Quando Deus criou a mulher, Ele a realizou de tal forma que pudesse cumprir totalmente o seu papel na terra. O papel de mãe, o papel de esposa, de educadora, mulher que ora, mulher consagrada, e por que não dizer mulher que às vezes sofre, não é assim? Mulher que nunca desiste deste papel, porque o dom é um dom de Deus. Bom, e em cima destes diversos papéis da mulher, que nós vamos tecer alguns comentários. Vamos fazer uma retrospectiva. Ao longo dos tempos, a mulher ela vem sempre enfrentando uma discriminação, por ser considerada o sexo mais frágil, incapaz de liderar um grupo familiar. E assim, a função da mulher foi sendo restrita apenas ao quê? Ao mundo doméstico e à submissão ao homem. Mas, entre os séculos XVIII e XIX, houve uma revolução. Minha mãe tá pra onde? A revolução Minha mãe tá pra onde? E a mulher agora, das classes populares, Por que está levando a câmera pra lá? Para as fábricas trabalhar, porque algumas perderam. Eu vou ficar de um lado aqui, guerra, que aí fica mais e fácil. agora, para poder manter os seus filhos, ela tinha que agora sair de casa em busca de trabalho para poder sustentar a sua família. Queridas, muitas perderam seus maridos e infelizmente perderam seus filhos, porque elas trabalhavam tanto e não tinha como deixar pagar alguém para manter e cuidar dos seus filhos. E após a entrada da mulher no mercado de trabalho, agora quebra o trabalho doméstico agora pelo trabalho agora remunerado. A mulher enfrentou agora a barreira de ter que trabalhar e ser dona de casa e também aquela que traz o dinheiro para casa. Está agora em disputa. A mão de obra feminina está incorporada também à mão de obra masculina. Bom, agora vocês pensam assim, agora a mulher comprou uma guerra, ferreia com os homens. Não vibrem, porque as mulheres naquela época, elas faziam o mesmo trabalho que os homens faziam, mas porém não era valorizado. Elas faziam um trabalho, uma jornada de trabalho de 16 horas. A mulher que entrava às 7 da manhã, ela só poderia sair da fábrica às 11 da noite. E os seus filhos? A mercê de quem? Os menores ficavam aos cuidados dos maiores. Muitos morreram por desnutrição, muita falta de higiene, porque os maiores não davam conta de manter aquela responsabilidade que a mãe tem para com seus filhos. E a remuneração era ínfima, muito pouca. A gente, naquela época, se via as mulheres naqueles grandes containers, ali soldando, parafusando, lixando, pintando, fazendo o mesmo trabalho dos homens. E a remuneração era muito pouca. Enfim, a mulher vem sofrendo essas diversas discriminações e adaptações em relação aos afazeres puramente feminino, que é o cuidar de casa e da família. Mas, graças a Deus, passaram os tempos e a mulher agora está tentando se equilibrar. Então, ela agora consegue superar essas dificuldades e ainda administrar no seu tempo a favor das suas atividades para conciliar o seu trabalho fora e também cuidar da sua família. Vocês lembram daquele jargão que o lugar de mulher é na cozinha? Então agora a mulher ela enfrenta esse grande desafio de mostrar que apesar de frágil, ela é muito forte, é ousada e firme na tomada de decisões. Que fala, a mão que embala o berço move o mundo. Alguém já ouviu essa expressão? A mão que embala o berço. Essa mulher que
teve todo o cuidado quando teve seu filhinho. Ela cantava enquanto você estava ali no bercinho, né, para dormir. Ela orava e dizia: Senhor, que esse seja um grande homem, influente na sociedade, que ele seja aquele que faça a diferença para que outras pessoas também possam conhecer-te. E ela ensinou essa criança a orar, a se dedicar, a ser temente a Deus. Essa mão que malobedece, hoje ela está ouvindo, né? Porque se você está um trabalho, você tem um trabalho honesto, é graças a sua mãe. Primeiro a Deus, é claro, porque você teve essa mãe para te instruir, para te, né, dizer: filho, é por aqui que você deve andar. Vamos falar da mulher como mãe. O certo sábio, ele foi fazer uma pesquisa. Ele foi procurar ver como é que ele ia comparar o amor de mãe. Ele olhou tudo na natureza, olhou no ser humano, mas ele não teve como comparar. E quando ele olhou para o infinito, ele percebeu o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. Então ele viu que o amor de mãe só se expressava diante do amor de Deus. A mulher de mãe é o sublime, a sublime expressão do amor de Deus. Queridas, se Deus lhe tem concedido esse dom de ser mãe ou biológica ou adotiva, agradeça de coração. Sabeis por quê? No passado, quando nós vimos aqui a apresentação das crianças e os 5 minutos missionários, nós vimos que as mulheres, no passado, elas ficavam frustradas se não tivessem filhos, não era assim? Então, queridas, hoje Deus concede essa oportunidade, né? É preciso que essa mãe, né, tenha esse fruto. Diz a Pena Inspirada que os filhos são herança do Senhor e são flores no jardim do lar, não é assim? Imagine no lar só com a mãe e o pai, né? É bom, é maravilhoso, mas faltam as flores, né? Então, você que é mãe, agradeça a Deus. Dizem que cada criança que nasce é um telegrama de Deus dizendo: eu ainda amo o homem. Não é lindo? Porque Deus ainda te dá esse privilégio. Você pode, né, se conceder, né, ajudar para que a minha obra, se não tivesse mães para poder conceber, como que no final a obra seria concluída? Então, amém, mães, vocês estão aqui, vocês existem. Então, nós temos que fazer valer a pena esse dom que Deus nos deu, fazendo com que imprimamos nas mentes dos nossos filhos, né, essa pureza de caráter, a honestidade, a fidelidade, o temor a Deus. Muitas mães falam: eu não consigo controlar meu filho, mas você tem que buscar. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Alguém dá alguma coisa que não tem? Então eu preciso buscar de Deus, mãe, eu preciso buscar de Deus sabedoria para poder instruir, né, o meu filho. Orientação da criança. Quando você começa a ler o livro da orientação da criança, você vai ver, mãezinha, que é uma sacudida na mamãe, para depois ela aprender como é que ela deve lidar com o seu filho. Bom, muitas mulheres, né, elas estão, não valorizam esse papel de mãe. Ai, ser mãe, vou ficar gorda, flácida, barriguda, cheia de estria, celulite. Eu não quero isso para mim. Elas ficam em pânico, porque não querem ter isso é um dom de Deus. E elas não querem passar por este encontro da gravidez, né, para ficar toda, né, como disse aqui a expressão da mulher feminista, desenquadrada da sociedade. Bom, mulheres, devemos ter muita calma, homens, pois esse período ele passa, né? A criança nasce. Temos aqui várias mamães, né? A Rebeca esperando o bebê, tem a Laiane, temos a Elaine. Então, queridas, olha que bom, que maravilhoso é você estar curtindo passo a passo, né? É como se você colocasse uma plantinha lá no solo e agora você espera. Ele está esperando, ela morre para poder nascer. E agora Jesus coloca nas suas mãos a oportunidade de gerar. Olha só, quem é mais capaz disso do que você, mulher? Você, de gerar, de dar, né, a oportunidade para outro ser, né, continuar a obra do Senhor. Então, nós devemos encarar as diversas fases, né, da vida como mãe como um fato normal. É um período que passa, fica os
buscar em Deus a sabedoria para podermos, né, montar essas crianças um exército de homens que não sejam delinquentes na sociedade. Não se sinta insignificante como mãe. Abrace com alegria a satisfação nesse período de sua vida e reconheça que criar filhos para serem bênçãos na área espiritual, emocional e física é uma importante tarefa que Deus te deu. Não foi o seu marido, foi Deus. Foi Deus que te deu essa importante tarefa. Mesmo que você passe por algumas penalidades na gravidez, depois quando a criança nasce, às vezes a gente passa por algumas dificuldades, mas nada que um joelho no chão não resolva. Tudo nós precisamos buscar em Deus. Nós entendemos na lição que nós somos totalmente dependentes de Deus. Ser mãe é um sublime dom. Um sublime dom. Eu vi um palestrante dizendo que mãe é igual um semáforo. Verde, amarelo, vermelho. A mãe, quando vê que o filho ele pode transitar, aí sim, ela disse, agora pode ir, filho. Mas quando ela vê que ele está em perigo, ela diz, atenção, cuidado, porque de repente você pode cair em uma cilada do inimigo. Quando ela vê que o sinal está completamente vermelho, opa, você não vai. Então, ela funciona assim, como esse semáforo. O semáforo que livra o filho, né, de ser tragado pelas rochas do mal. Uma mulher feminista disse, já não vejo a hora de ser mãe. Mas que esse filho seja gerado fora do meu ventre. Nossa. Nós podemos voltar no que eu disse antes. Ela não queria passar pelo incômodo da gravidez, né? Ela queria ser mãe, mas ela queria estar, né, completamente, fisicamente inteira. Aí ela continua, eu não quero passar pelos enjoos, ficar gorda, flácida, né? E depois, gente, para voltar ao normal, que dificuldade, né? Minha querida, é um mistério, né? É um mistério. Você vai, infla, mas depois Deus permitir tudo, volta ao normal, como sempre. Não é assim? Então, queridos, isso se chama tecnologia a serviço do egoísmo e do materialismo. A ideia dessa feminista é a tecnologia a serviço do egoísmo e do materialismo, né? Ou seja, ela poderia usar a concepção in vitro ou usar a barriga de hotel. Diante de Deus, isso é repugnante. Deus te deu, se Ele te deu essa oportunidade, não tem como você passar a outra. Você tem que cumprir, é o seu papel. Certa famosa no Brasil resolveu ter um filho, um homem famoso. Engravidou dele, deu à luz uma criança sem que fosse casada. Já está completamente errado. Ela recorreu ao que se chama, no jargão modernista, produção independente. Apenas escolheu um reprodutor de raça, como se fosse um animal famoso, juntou-se com ele. Foram alguns meses até que a criança nascesse. Ou melhor, até que o produto de qualidade surgisse. Nada de ser mãe no sentido verdadeiro, ao lado do pai, né? Família nuclear, pai, mãe, filho, debaixo do mesmo teto, cuidando, educando, instruindo, né, o seu filho. O que essa mulher quer é apenas um filho para se promover. Não tem um filho fruto do amor materno. Não tem um filho fruto do amor materno. Ela quer uma promoção. E às vezes ela não conseguiu na empresa, numa mídia, alguma coisa assim, mas se ela, né, contratar um reprodutor famoso, quem sabe ela consiga se promover mais rápido. Queridas, o papel de mãe é o que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 a 30. Lá fala que o papel de mãe é de quê? De ensinar, de educar, de amá-los, corrigi-los. Corrigi-los. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos tirar da criança a disciplina. Ajuda na educação do seu filho. Também cuidar, né, dos filhos, saber com quem seus filhos andam. Meu filho já tem 15 anos, então não tem necessidade de saber com quem ele anda. Ele já é maduro o suficiente para saber
saber dirigir os seus passos. Você está equivocado. Seu filho depende de você. Se você pode olhar aí na sociedade, nas ruas, muitos jovens delinquentes usando drogas. Por quê? Porque você achou que ele já era grande o suficiente para tomar conta do seu nariz? Queridas, essa responsabilidade Deus vai cobrar de você. Quando chegar o dia, o Senhor vai exigir: cadê os filhos que eu te dei? Para onde eles foram? Uma mulher, quero contar essa experiência, eu achei maravilhosa. Uma mulher foi renovar sua carteira de motorista e perguntaram: qual a sua profissão? Ela hesitou, ficou indecisa, sem saber como se classificar. Eu perguntei se você tem uma profissão. Ah, claro, sim, tenho uma profissão. Sou mãe. Mas nós não consideramos mãe uma profissão. Vou colocar dona de casa. Escreveu a funcionária friamente. E passaram seus dias. Ela, passando seus dias, essa mãezinha esqueceu daquele fato e ela teve que resolver outro problema. E então ela se deparou com uma situação idêntica. A pessoa que a atendeu era uma funcionária de carreira eficiente. Qual a sua ocupação? Ela ficou tão maravilhada que as palavras saltaram da sua boca. Ergueu-se, colocou-se numa postura elegante e disse: sou doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas. Isso é maravilhoso. A funcionária fez uma pausa e disse: não entendi. E ela repetiu pausadamente, enfatizando a frase: sou doutora em desenvolvimento infantil e relações humanas. Ela ficou prestando atenção, a mulher escrevendo no questionário oficial. Posso fazer uma pergunta? Disse a funcionária com novo interesse. O que a senhora faz exatamente? Desenvolvo um programa fora de casa e ao longo tempo, em laboratório e em campo, em casa. Sou responsável por uma equipe em família. E já recebi 4 projetos, 4 filhos. E o grau de exigência? 12 horas por dia de trabalho. Para não dizer 24 horas, né? Porque mãe, né, fica ligada, como diz a expressão do jovem, mãe está ligada 24 horas. Então, queridas, mãe, ela é mãe, né? Não tem como se comparar, né, com mãe, outro ser que tem esse amor, esse cuidado como mãe. Houve um crescente tom de respeito na voz daquela funcionária que, ao concluir ali o questionário, preencheu tudo direitinho. Essa funcionária se levantou, puxou a cadeira e abriu a porta para a senhora se retirar. Queridos, ela voltou para casa maravilhada. Sabe por quê? Porque maternidade é uma carreira gloriosa. É uma carreira gloriosa, queridas. Sabeis que é um dom de Deus. É um dom de Deus. Vocês já foram na feira? Muitos já foram na feira. Alguém viu uma mãezinha na banquinha lá à disposição para venda? Não tem porque não se compra. É dom de Deus. É no colo da mãe, meus amados, que a criança aprende o que é fé. É no colo da mãe que a criança aprende a orar, a amar a Deus, a respeitar o seu próximo. É no colo da mãe que a criança aprende a ser gentil com os mais velhos. É no colo da mãe que a criança aprende a ser humilde, simples e não desprezar ninguém. É no colo da mãe que o homem de amanhã deve aprender o que é a retidão, a honestidade, o caráter, a bondade e a pureza de coração. Então, mãe é a maior responsabilidade. Mãe, nós temos uma grande responsabilidade a cumprir e pouquíssimas glórias a receber. Entendeu? Mas não se entristeçam, porque, mãe, você tem um grande valor. Agora nós vamos falar da mulher como esposa. Vamos falar um pouquinho do perfil da mulher como esposa. E eu quero convidar as irmãs que abram os seus livros, sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. E Gênesis, capítulo 2, versículo 18.
E depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Bom, ali nós vimos em Efésios que a mulher, né, tem que ser submissa. E agora que o Senhor viu e entendeu que o homem podia ficar só, tinha que dar alguém para ficar lá com ele, né, para ajudar. Então vamos trocar em miúdos o que significa essa palavra lá de Efésios 5:22, submissão. Porque às vezes quando fala submissão, a mulher entra em pânico, apavora. Eu casar, não quero isso para mim não, você submissa. Mas vamos ver o que significa submissão. De acordo com o dicionário, submissão. Sub, nós entendemos que é debaixo, né? Missão é vocação, compromisso, é alvo. Então, Gênesis fala que Deus viu que não era bom que esse homem ficasse sozinho, para que essa outra metade dele o ajudasse nos seus compromissos, no seu alvo. Assim? Então, não entenda submissão como humilhação. Tanto é que o Deus Pai te tirou de onde? Daqui, ó, do ladinho do homem, para que andemos, ó, lado a lado, juntos, ombro a ombro. Não tirou do pé, para que não seja pisado, nem da cabeça, para não se exaltar. Portanto, ele tirou da costela, do lado, para que possamos andar lado a lado. Submeter-se não é ser escrava, nem tampouco perder sua opinião. Nem se sentir inferior, mas aceitar o papel que Deus lhe deu, agindo com inteligência, humildade e prudência. Não é um papel desprezível nem insignificante, mas sim auxiliar o esposo. Porque Deus criou a mulher, Gênesis 2:18, para ser auxiliar, ajudar o homem. Uma mulher submissa, ela tem do seu esposo o quê? A proteção, a segurança. Como esposa, a mulher também deve respeitar seu marido. Efésios 5:33, lá diz honrar. Deve respeitar o seu marido. A esposa, ela deve mostrar respeito pelo marido, como líder na relação, assim como, né, a igreja respeita Jesus como seu líder. A igreja tem um líder, é Jesus. Então, em casa, nosso líder, como esposa, é o nosso marido. A esposa é auxiliar no marido, no sentido afetivo. Ela é mulher de um só homem, o seu marido. A esposa é auxiliar também do marido no sentido social. Ela contribui no sentido de conservar a imagem do seu marido. Nada de sair por aí, queridas, né, falando dos fracassos do seu marido, que ele é um homem influente. Não. Teu papel é diferente. Teu papel é de auxiliar, de promover, para que ele não seja, né, descolocado. Então, nada de sair ali comentando, né, a vida particular do casal. Contribui no sentido de conservar a imagem do seu marido como homem de bem diante da igreja e da sociedade. Também contribui no sentido profissional. Dá ao marido aquele apoio. Às vezes o marido não vai bem no trabalho, os amigos, em vez de ajudá-lo, né, faz ela dar mais um mãozinho para ele poder sair fora. Mas a esposa em casa faz diferente. Ela chega e diz: não, meu bem, você é capaz. Você vai conseguir, né? Esse apoio da esposa, né, ajuda o marido a superar as crises, né? São palavras positivas que contribuem para que esse fracasso que ele está vendo lá na empresa, ele vem em casa, recebe essas palavras de ânimo e ele volta. Agora, entendeu? Então a mulher, ela contribui no sentido profissional e no sentido espiritual. Agora eu quero me deter um pouco mais. Eu sei que existem na igreja muitas mulheres que os maridos não são da igreja, ou que já foram, né? Ou que até estão vindo de vez em quando. Mas eu quero dizer que você é responsável pela vida espiritual do seu marido. Você é responsável. Você precisa orar por ele. Você precisa estimular essa fé desse marido. Porque o seu auxílio como mulher cristã pode fazer uma diferença muito grande na vida do seu marido. Eu quero contar uma história para vocês, que aqui está na nossa revista Observador. Levando o seu marido a Cristo. Mulher, você é a chave da força para conduzir o seu marido a Cristo. Não, eu vou lá, pastor, vou pedir ajuda, porque meu marido não tem jeito não. Em casa você só usa palavras agressivas, você só sabe falar, reclamar. E aí você quer que seu marido vai te acompanhar na igreja. Como que ele vai fazer isso? Então você é a chave da força para conduzir seu marido a Cristo. Deixa eu ver. Quando a confiança da mulher
conservar nela o espírito de quê? Mansidão, humildade, espírito inalterado diante do marido. E o marido vai ver isso, e agora o que ele vai fazer? Eu também tenho que mudar. E Deus agora vai fazer essa obra no marido. Começou em você, vai concluir o seu marido. Mas você precisa ser submissa. Eu vou contar a história de Maria e Jairo. Quando Maria começou a fazer o jantar, Jairo foi cortar a grama. Segundos depois, a porta dos fundos se abriu e Jairo apareceu enraivecido. Por que você não comprou a gasolina para o cortador na última vez que você saiu com o carro? Você sabia que a lata estava vazia? Por que não cuida das coisas? O mínimo que você pode fazer é lembrar. Você espera que eu faça tudo, enquanto você fica aí tagareando com suas amigas. Bem que você poderia lembrar de alguma coisa de vez em quando. Maria sentiu ódio e raiva naquele momento. Mas mais uma das acusações de Jairo, né? E ela era uma acusação justa. Palavras amargas de represália vieram à minha mente. Sua boca ia se abrir. Mas ela conseguiu, em meio a essa turbulência na sua vida, orar. E fechou os lábios. Ela tomara uma decisão na ausência de Jairo, que precisava ser aplicada agora, na sua presença. Ela orou pedindo amor, enquanto confessava a Deus o seu ressentimento e a sua raiva. Senhor, eu estou orando, eu estou te pedindo que coloque dentro de mim, porque o Senhor sabe que eu estou aqui com um vulcão em erupção, pronta para explodir. Então ela orou. E Jairo entrou em casa com uma fúria. Na sala, jogou-se na poltrona, respondendo abusos. Deus, tu amas a Jairo? Orou Maria. Então, me enche agora com esse amor, porque, Senhor, do contrário, eu não vou agir conforme tu desejas. Porque naquele momento ela queria dizer palavras bem ridículas para poder acabar com o seu relacionamento. Enquanto Jairo continuava reclamando, Maria entrou na sala. Olhou dentro de seus olhos, cheio de ira, e exclamou suavemente, com profunda sinceridade. Não foi entre os dentes. De verdade. Ela entrou na sala e disse assim: eu te amo, Jairo. Mas irmãos acham que ela poderia fazer isso sozinha? Nós vimos hoje nas escolas batidas que sozinha nós não temos poder para nada. Ela foi movida pelo Espírito Santo. Ela orava para que Deus desse àquela família libertação. Ela já não aguentava mais sofrer. Era represália, palavras amargas. E ela não queria mais ser aquela competidora. Ela queria ser esposa que amasse, que desse sem exigir. Então, queridos, Maria chegou até o seu esposo e disse: Jairo, eu te amo. E o marido, estarrecido, ele ficou perplexo, porque ela estava esperando uma outra atitude daquela mulher. Sua atitude inesperada fez sentir-se como se as paredes da casa caíssem sobre ele. Começou assim a demonstração criativa e positiva de Maria quanto ao modo que Deus deseja que procedamos em nosso lar. Não é com rivalidades, não é com palavras amargas que nós vamos conquistar o nosso marido para Cristo. Não é você competindo com ele, quem vai ser mais ignorante, quem vai ser mais egoísta. É você fazendo a diferença. Deu para entender o que é submissão? Submissão é você deixar de fazer aquilo que está aqui dentro para fluir, para explodir e fazer a diferença, falar diferente. Eu te amo. Às vezes nós usamos palavras amargas que parecem não ter mais como voltar atrás. Mas Maria, ela pensou muito, ela já estava cansada, ela já não aguentava mais sofrer. Uma submissão operada por Deus começou a surgir em cada uma das áreas da vida de Maria. Então, queridos, ela orou em tempos de crise, e também orava enquanto trabalhava, para que Deus transformasse não somente a sua vida, mas também do seu esposo. E com o tempo, ele submeteu-se a Deus. Perceberam que submissão é cíclica, ninguém vive sem ser submisso. Não é assim? O filho é submisso ao pai,
Deus. Cristo submisso ao seu Pai Celestial. Então nós somos submissos. Nossa vida é de submissão. À medida que já começou a amar a esposa com o amor de Cristo, a submissão agora fundiu-se em amor. Fundiu-se em amor. Maria estava livre. Então quero dizer para você, querida esposa, que quando eu não sou submissa, eu sou escrava. Eu sou a competidora. Eu sou aquela que quero que seja atendido o meu desejo. E se você é submissa, você agora está livre. Você está livre. Olha só como é bom e vale muito a pena ser submissa. Porque, veja bem, não tinha mais que dar conta de tudo. Quando ele via que não tinha gasolina no lugar, não, o que ele fazia? Pegava o carro e ia comprar. Não exigia, fazia. Entendeu? E aqui, olha só, não tinha mais que dar conta de tudo e tinha a liberdade. Veja porque vale a pena ser submissa. Tinha liberdade de usar o carro, o talão de cheque e o cartão de crédito. Não é bom? Então, queridas, vamos mudar de postura, né? Porque vale a pena ser submissa. Ela deixou de ser o quê? Uma competidora para ser o quê? Uma companheira de confiança. O marido não confiava na esposa. Como ele ia confiar numa pessoa que estava sempre humilhando, sempre, né, desejando mal para ele? Aquela mulher competidora agora passou a ser a companheira. Então, o ato egoísta, e por que não dizer infantil daqueles dois, né, foi quebrado. Por quê? Por causa da submissão. A liberdade que procurava, que Maria procurava, não veio quando ela não desistiu dela mesma e aceitou tudo que a verdadeira submissão do coração significa. Então, submissão significa deixar o seu desejo para atender a necessidade do seu cônjuge. E ela ali, aqui diz mais, ela desistiu dos seus direitos, confiante de que podia render-se a Deus e certa que Deus ia operar no seu marido, aquele que iniciou na vida dela. Queridos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, vamos ler? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Neste texto nós vamos ver o plano de Deus para você, esposa, ganhar o seu marido para Cristo. Leiamos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Quem achava gentileza? 3, versículo 1. Entenderam? Entenderam o versículo? Mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos maridos. Por quê? Aqui continua. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, se ele ainda não está fazendo o mesmo projeto que você faz, todas as reuniões para a igreja, ele seja ganho. Por quê? Sem palavras. Sem palavras. Aí você fala, acredito. Porque eu falo lá em casa, meu marido, se você não for para a igreja, a pensão é certa. Você não pode fazer isso porque a pensão é certa. Então, às vezes, você tem que mudar o seu comportamento. O seu marido vai chegar aos pés de Cristo através do seu comportamento, a sua atitude. Não é com palavras, né, bruscas que você vai fazer isso, mas com o seu comportamento. Eu conheço a história de uma mulher que levou muitos anos para que pudesse, né, mudar a sua atitude para que seu marido também pudesse se entregar a Cristo. E ela conseguiu. E por que nós também conseguimos? Devemos fazer esse esforço. Diz que o monte do progresso, amadas, nós só vamos conseguir com muito esforço. Com muito esforço. Então aqui, então eu vou ter que me adornar, né, colocar uma roupa mais extravagante, usar uns aparatos assim que chamam a atenção. Não, não é isso. Seja, porém, né, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. É isso que Deus deseja que você faça, que você conserve, né, um espírito manso e humilde, para que você possa ser a diferença no lado do seu marido. Às vezes não é um irmão que falou uma coisa que deixou ele decepcionado, desanimado, mas é a forma como você está agindo. Vamos mudar, vamos fazer a diferença. As escrituras dão o princípio divino para o êxito: submissão. Então, submissão inclui 3 aspectos da vida da mulher: a sua conduta, que é o seu comportamento, a sua aparência, a maneira de você se apresentar diante do seu marido. Coitado, quando ele chega do trabalho, tá a mulher lá com um lenço amarrado na cabeça, um avental, fazendo cebola para preparar o jantar.
dia ele chega tão cansado, desestimulado, porque ele chega lá, vê a mulher toda desse jeito. Então, a sua aparência, isso influencia, meus amados, e muito, né? E a sua fé? A sua fé pode fazer a diferença na vida do seu marido. Você conservando dentro do seu coração esse espírito manso, essa submissão, você vai fazer a diferença como fez Maria já. Maria foi submissa a Deus e depois ao seu marido. Quanto tempo o Senhor Jesus não falava: Maria, você precisa mudar. Maria, sua atitude com seu marido está errada. Ah, não, Senhor, eu oro, sempre eu que tenho que dar o exemplo. Mas é você mesmo. Maria, ela estava sempre pronta para dar o troco e nunca dar a vida. E era o contrário. Nós temos que estar sempre prontas para dar a vida e nunca dar o troco. A mulher também, ela toma conta da sua casa. Provérbios 14, versículo 1. Não é uma proibição, tá, queridos? Lá em Provérbios, vamos ver, vamos considerar Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia, ela constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos. Então, queridos, aqui não é uma proibição, né, para a mulher não trabalhar, né, do trabalho feminino, mas é aqui uma indicação da sua responsabilidade, né, da sua responsabilidade quanto à ordem da casa. Você pode trabalhar fora, né, ter um empregado, contratar um diarista, mas essa é responsabilidade de gerenciar, né, a sua casa é totalmente sua. É você que é assim responsável, né? As esposas, elas devem ser prudentes, sensatas, tendo como prioridade satisfazer as necessidades da sua casa. Agora vamos para o perfil da mulher consagrada. A mulher consagrada, ela enfrenta uma batalha muito grande, né, que é a renúncia. A mulher que realmente é consagrada, ela renuncia tanta coisa para poder viver. Aí você fala: coitada, então ela é evangélica, porque aqui eu já sou que não tem que ser submissa, né? São tantas coisas, e agora eu vou ter que, né, consagrar, vou ter que rejeitar mais coisas, então eu vou rejeitar. Não. Quem sustenta essa mulher consagrada não é o marido, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que conduz essa alma, que deseja ser consagrada, né? A mulher consagrada, ela enfrenta uma batalha constante, a luta contra o próprio eu, e ela procura sujeitar-se à vontade de Deus e resistir aos seus desejos. Volta-se para Deus em busca de força e também conforto para superar as provas, que são muitas. Tem o testemunho da irmã White que fala que as provas são obreiras de Deus em nossa vida. Nós não podemos, mulheres, pedir para que Deus retire de nós essas provas. Nós temos que fazer a oração da seguinte forma: capacite-nos para suportá-las. É assim que devemos orar. Procura moldar devidamente o espírito de seus filhos, que é a maior missão dada a mortais, né? Essa mulher consagrada, de formar a mente, de moldar o caráter dos seus filhos. Ela auxilia o seu esposo na obra, de várias outras maneiras também. Usando a capacidade que Deus lhe deu, ela pode ser, por que não, a gestora do seu lar. E mais do que isso, pode ajudar a dar a mensagem, que é o que a irmã Luciana falou no livro Filhas de Deus, na página 661. Há mulheres que devem trabalhar no ministério evangélico e em muitos aspectos elas fariam melhor do que os pastores. Isso é verdade, ó. O caminho está aberto para as mulheres consagradas, que precisam ser completamente humildes. Mulher consagrada tem uma virtude rara, a humildade. Ela não é de capa, não é externa, é interna. É de dentro para fora essa humildade. E essa mulher que é humilde, consagrada, né, ela busca a oportunidade para se dedicar livremente aos outros, sem interesses pessoais. Ela está sempre pronta para edificar e ajudar, em vez de destruir. Ela está sempre pronta para servir, em vez de ser servida. E ela está sempre pronta para aprender com os outros, em vez de lutar na posição de mestre. Ela não quer se promover
essa atitude. Ela quer sempre ser aquela que auxilia, que ajuda as pessoas a entender que o amor de Deus é muito grande e dá força. E essa mulher é a primeira pessoa a quem ela deve liderar espiritualmente, queridas, é ela mesma. A mulher consagrada, antes de qualquer outra coisa, ela precisa se autodisciplinar, ela precisa ir a Cristo, ela precisa se lançar como aquela pedra que caiu, sem que mão alguma derrubasse, e ela se lançou. E é assim que nós devemos fazer aos pés de Jesus, lançarmos, nos jogarmos aos pés de Jesus, porque essa obra, a mulher consagrada, também vai fazer parte da conclusão da obra de Cristo nessa terra. De todas as formas nós vimos hoje, através de um curso culinário, de canto, quantas formas nós temos. Através do trabalho missionário também, não esquece. A mulher que ora, ela é inspirada por Deus a discernir entre o que é bem e o que é mal. Ela sabe que a oração da fé não é para receber aquilo que ela pediu, mas para abrir os poderes do céu, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Ela sabe esperar no tempo de Deus. A mulher consagrada não é aquela que passa o carro adiante dos bois, é aquela que sabe manejar a carruagem. O poder da esposa que ora não é um meio para controlar o marido. Não. Trata-se justamente do oposto. É desistir de todo desejo de poder em você e para você e confiar no poder de Deus para transformá-lo. E aquilo que eu te falo, que eu li no início, se você confia, se você se conserva mansa e humilde diante do seu lar, do seu marido, Deus vai continuar essa obra, vai transformar você e o seu marido. Assim, como o seu marido, a sua circunstância, o seu casamento, e esse poder não é concedido para ser usado como uma arma a fim de amansar o animal teimoso. Esse poder é uma ferramenta suave de restauração, obtida mediante as ações de uma esposa que deseja fazer o que é certo mais do que está certa e de dar a vida mais do que dar o troco. E é um meio de convidar o poder de Deus para entrar na sua vida e transformar a sua vida e a do seu marido. Queridas, quando oramos, aprofundamos a nossa relação com Deus, aumentamos a nossa fé, e derrubamos barreiras. Quando oramos, usamos as armas mais secretas e invencíveis à disposição do ser humano. Eu digo a você, mulher, jovem, solteira, de terceira idade, viúva, separada, sozinha, casada, Deus se importa com você. Você tem valor